Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha, eu vou trazer mais um vídeo pro canal. Agora eu vou trazer a versão de 3 backyards, tá? Para esses primeiros vídeos, que é o de Pablo, a Tasha e a Uniqua. Nesse primeiro vídeo nós vamos fazer o Pablo, onde vamos utilizar massa para biscuit nas cores azul claro, azul escuro, amarelo, um pedaço de branco, vermelho, certo, gente? Aqui eu estou utilizando a estrutura de isopor, onde eu peguei uns pedaços de isopor e fiz um formatozinho redondo circular para a cabeça e o outro aqui para o corpinho, certo? Então vamos começar o nosso vídeo. Eu vou trabalhar a massa. Com a massa trabalhada, eu vou então fazer uma bolinha. Se vocês acharem complicado fazer uma bola, gente, vocês podem fazer abrindo a massa, tá? Pra poder aderir aqui no corpinho. E vou abri-la desse jeito, tá? Feito isso, eu vou colocar aqui em volta do corpinho, tá, ó. E vou levemente revestindo isso aqui, que é o corpinho. Devagar, para que a massa ela não venha ter perigo de rasgar. Se rasgar de imediato, vocês têm que rejuntar, tá? Porque senão vai dar defeito, vai ficar com imperfeição. Ó, vocês vão puxando mesmo para cima, ok? Aqui eu vou só girando aqui a massa, para aderir melhor, certo? E aqui vocês têm que tomar cuidado quando for finalizar, para ficar o mais redondinho possível, tá? E aqui não precisa retirar a massa, vocês vão aderindo aqui, ó. Ok? Tá feita aqui a parte do corpinho. E vamos pegar então, eu aqui vou colocar um palito e pôr para secar um pouco, tá? Vamos então com a parte dos bracinhos, que no caso são as nadadeiras, né, gente? Porque esse personagem chamado Pablo, ele é um pinguim, tá? Eu vou fazer 2 bolinhas com a massa de biscuit no tom de azul, de 30 gramas cada. Perdão, tá, gente? E vou fazer uma coxinha comprida com as duas, tá? Com a parte mais gordinha, eu achato levemente, certo? Como eu falei, dos dois lados. Ok? E vou reservar também. Vamos então aqui fazer os pés. Assim como foi o nosso corpinho, nós vamos trabalhar a massa para que ela não venha rachar, gente. Porque o biscuit, se vocês não tiver cuidado, ele tem problema de rachadura. E eu vou fazer 2 bolinhas com tom de amarelo de 45 gramas cada uma. Ok? E vou fazer o seguinte. Fazer o formato de um rolinho, um kibizinho, tá? Vou achatar levemente aqui na ponta, certo? E aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse formato com o dedo, tá? E vou trabalhar novamente aqui. Ok? Do mesmo jeito com a outra. Aqui não tem muito segredo não, gente. Aqui é mais simples. Certo? Ok. Aí aqui, gente, eu vou só fazer esse detalhezinho aqui, dentro de cada um dos pés, ok? Certo? E antes, vamos fazer a barriguinha do pinguim, tá? A barriguinha dele é no tom de amarelo também.
Esse amarelo aqui que eu estou utilizando, gente, é um amarelo no tom de amarelo canário. E o tom do azul é azul celeste ou azul mar, tá? Vou trabalhar também a massa. E vou fazer uma bolinha com 45 gramas no tom de amarelo, certo? Como foi feito anteriormente. E agora, gente, nós vamos fazer a barriguinha dele. Vamos deixar como se fosse um formato de um ovo. Ok? E vou aqui só abrir levemente, vou alisar. Como vocês estão vendo aí, ó. Ok? E vamos começar então a primeira parte da montagem. Lembrando que assim como todos a maioria dos vídeos aqui, eu vou utilizar a cola instantânea, porque ela é mais rápida para colar. Mas vocês podem utilizar a cola de biscuit de boa, tá? Normal. Se vocês não têm muita prática com essa cola, gente, eu não recomendo vocês usarem, tá? Até porque o cheiro dela é muito forte. Tem gente aí que pode até passar mal com o cheiro dessas colas instantâneas, certo? É uma dica aí pra vocês, prestem atenção. Certo? Aqui eu vou tirar o palito. Aí vocês podem ter a opção de fazerem ele sentado ou em pé, tá, gente? Aí a preferência aí é de vocês. Se for pra fazer em pé, tem que deixar nesse mesmo formato que tá aqui. Se for pra fazer ele sentadinho, ajeitar bastante aqui a parte de baixo. A critério de vocês. No meu caso aqui, eu vou utilizar ele em pé, tá? Bem aqui, ó, pertinho da barriguinha dele aqui, ó. Ok. E aqui, claro, que temos que ter cuidado até a parte antes da finalização aqui do nosso papo, tá, gente? Eu vou me descer aqui um palito de dente e vou colocar aqui dentro do pé, só para que ele fique melhor de movimentar. Aí aqui eu vou colocar ele sobre uma base de isopor, tá, gente? Para ele secar melhor. Vou colocar outro palito para ficar melhor. Muito cuidado quando forem colocar esses palitos, gente, que ele pode sair e deformar a peça de vocês, tá? Eu vou ajeitar mesmo aqui o pezinho dele para ficar bem bonitinho. Já coloquei ele sobre a base, como eu falei a vocês, tá? Para ficar melhor, gente, vocês façam as marquinhas aqui, ó. Tá? Que adere melhor o biscuit, fica mais bonitinho, ok? Quantas marquinhas? Aí quem decide é vocês, tá? Certo? Aí vocês já podem colar já, gente, a parte aqui da asinha dele, tá? Essa minha, eu vou deixar ela assim, tá? Essa outra eu vou colocar um palito, para que eu consiga personalizar um pouco essa mãozinha dele. Eu vou só quebrar aqui um pouco o palito para não ficar tão grande. Vou passar cola, tá na ponta aqui da asa. E vou inserindo, gente, ó, subindo a asinha. E aqui no caso eu vou fazer ela assim. Ok? Agora eu vou fazer a cabeça. Vou botar ele um pouco mais para trás pra gente começar a fazer a cabeça dele, tá certo? Vamos lá então. Eu vou utilizar a mesma cor e a massa que fizemos pro corpinho, o azul claro, tá, gente? Eu vou fazer uma bolinha com 60 gramas de massa no tom de azul claro e vou abrir levemente.
dessa forma. Eu vou revestir, então, aqui, essa parte aqui do isopor. Tá, gente? Cuidado quando for revestir isso aqui, como eu disse, não puxem a massa, é revestindo, porque senão vai rasgar a massa. Até vocês conseguirem fechar toda essa parte aqui. E aqui, ó, com cuidado, o palmo da mão, alisa de um lado, alisa do outro, e vamos começar, então, a envolver aqui essa massa. Bem de leve, gente. Finalizada aqui a parte da cabeça. Então vamos agora para os detalhes e finalizar aqui o nosso personagem Pablo, tá certo, gente? Agora eu vou fazer a parte do chapéu. Tá? Com um tom de azul mais escuro. Não é o mesmo azul não, gente, é um azul mais escuro, tá? Para não confundir aí. Vamos fazer uma bolinha com 25 gramas de massa no tom de azul. E vou abri-la levemente, como vocês podem ver aí, ó. Vamos pegar aqui um pedaço de amarelo. E aqui, gente, vocês vão fazer o seguinte. Esse meu aqui eu vou fazer desse jeito. Se vocês quiserem fazer de outra forma, não tem problema. Vou fazer duas bolinhas, como se fossem duas coxinhas, bem pequenininhas, duas gotinhas, para ficar mais exato. Tá? E vou achatá-los aqui, ó. Achatá-los levemente mesmo. Deixo no formato de uma gotinha, bem gordinha, e depois eu achato. Tá? E aqui eu vou colocar aqui. Do mesmo jeito, vocês vão fazer isso aqui. No mínimo, gente, umas 2 ou 3 vezes. Ó. Certo? Vamos fazer agora o detalhe do laço. Tá? Que é um laçozinho que ele tem. Certo? Gente, se vocês ouvirem barulho, perdão que aqui tá chovendo, tá? Eu já tenho sorte. Sempre quando eu vou gravar um vídeo, tem chuva, tem moto, tem gato miando, tem cachorro latindo. É incrível. Então vão relevando aí. Ó. Certo? E reserva aqui. Aí agora, gente, nós vamos fazer aqui o detalhezinho do pé, tá? Vamos fazer 2 bolinhas gordinhas. Vamos fazer o formato de 2 quibezinhos. Certo? Como vocês podem ver aí. Esse pezinho aqui, ó, nós vamos então fazer esse formato, tá? Como se fosse essa entradazinha mesmo, gente, que tá aqui, que vocês podem ver. E aqui, ó. E vamos colocar aqui. Deixa eu botar ele mais pra cá pra ficar mais fácil, pra vocês verem. Bem aqui, gente, ó, na ponta mesmo, tá? Ó. Eu tô utilizando o azul mais escuro, que eu acho que fica melhor, certo? Mas vocês podem também utilizar aí o azul mais claro, não tem problema algum. Ok? E não esquecendo de reservar aqui, ó, o nosso bonezinho e o lacinho dele, que é quando a gente for finalizar aqui o nosso papo, tá? Já sem mais nem menos, que não falta muita coisa para finalizá-lo, tá? Vamos então aqui para o rosto. Como eu disse, deixa ele bem personalizado, ele bem bonitinho, gente, para ficar bem legal, tá? Vocês vão escolher o melhor lado para poder fazer a personalização do rosto, o lado ficar mais liso, sei que vocês estão entendendo. E vou marcar aqui, ó. Eu vou marcar levemente. Ó. Eu vou retirar esse excessozinho aqui de massa. De um lado
e do outro. Para que ele não fique com aqueles olhos como se fosse esbugalhado, gente. Aquele olho bem estufado pra fora, tá? Ó. Ok? Pra ficar mais fácil na hora de modelar. E ajeita levemente aqui, certo? Deixa eu ajeitar aqui, né? Porque... já retirei. E agora nós vamos com um pedaço de massa no tom de branco. Aqui um pedaço de massa branca. Vou fazer 2 bolinhas. E o importante é que as bolinhas dos olhos, gente, fiquem igual. Pra não ficar um olhinho maior, outro menor. E aqui eu vou meio que deixá-las no formato oval, certo? Se vocês querem, né, colocar massa, podem colocar. Massa não, perdão, cola, vocês podem botar. Ok? De um lado e do outro. Certo? E aqui, bem de leve mesmo, gente, ó. E aqui vocês vão ter como modelar isso aqui. Se ficar um lado maior, se ficar um lado menor. Vai ter como vocês ajeitar. Tá, ó. Ok. Daqui a pouco, bem dizer, esse nosso bonequinho tá finalizado, gente, tá? Falta só alguns detalhezinhos. Agora nós vamos pra parte do bico. Eita, trabalho do inferno. Precisa de um pedacinho de nada de preto, velho. De preto. Eu tô vendo isso aqui. Vocês podem ver, a cabeça tá aqui posicionada no lugar, tá? Certo? Coloco o laço bem aqui, ó, no centro. Ok? E também coloca o chapéu aqui na parte de cima. Certo? Ok, gente? Para a bolinha dos olhos preto, vocês podem utilizar a tinta. Vocês vão pegar uma ferramenta em formato redondo e colocar aqui o formato do olhinho. E ele tem um cataventozinho, gente, no chapéu em cima, onde vocês vão pegar um palito, vai revestir, fazer 2 coxinhas, achata levemente e coloca aqui na parte de cima do chapéu. Não tem complicação, tá certo? Mas aqui tá uma aula sobre o Pablo, tá? Da turma dos Backyardigans. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Jonas. E até o próximo vídeo, então. Tchau!